Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e este é o programa DC Entrevista. Como a Degrau Cultural divulgou em primeira mão, fomos nós que demos a informação de que o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, já está trabalhando nos preparativos de um novo concurso para técnica nos judiciários, né? Cujo edital está programado aí para ser divulgado no segundo semestre desse ano. Foi a Degrau que deu a informação em primeira mão, depois os outros meios de comunicação é que divulgaram essa informação. E se você quer saber como é trabalhar no TRT do Rio de Janeiro e conhecer sobre as carreiras de técnico e analista judiciário, eu trago aqui ao DC Entrevista o querido professor Marcelo Rosenthal, que já é servidor do TRT aí há algum tempo, né, professor? Já são aí o quê? Uns 20 anos já de servidor, professor? Obrigado pela sua participação aqui no nosso DC Entrevista. Quanto tempo você está trabalhando no TRT, mestre? Não, Luiz, não são 20 anos, não. São 32. Nossa Senhora! Em julho faz... Eu achando que eram 2 décadas. 33 anos? Show de bola, mestre. Show de bola. Como passou rápido. Olha só, né? Realmente, 33 anos... Eu era um garoto quando eu entrei. Entrei com 25 anos, estou com 58 agora. Ou seja, eu estou trazendo alguém aqui que realmente conhece muito bem o TRT, né? Que tem aí, Conheço. Que tem aí realmente experiência necessária para falar de como é trabalhar no TRT. Mas, mestre, exatamente isso. Eu queria que você, então, 33 anos, então você entrou em 1991, não é isso? Caramba! Na época... Dia 11 de julho de 91. Olha que legal, cara. Na época... Eu fiz o concurso em 89. 89 concurso? Aí eu passei em segundo lugar no concurso, na primeira fase. Sim. E depois eu perdi a minha vaga por causa da famigerada prova de datilografia. Aí fui lá para trás, por isso que eu levei 1 ano e pouco ainda para ser chamado. Pô, mas ainda assim foi chamado, né, durante o prazo de validade do concurso, né, o que é legal, o que realmente demonstra que o TRT convoca aprovados do cadastro. Isso até a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas naquela época, né, eu acho que os concursos públicos eram um pouco diferentes do que é hoje, né? Eu não sei se... Né, era uma outra forma de seleção. Eu acho que talvez possa estar enganado, mas eu acredito que hoje o nível, a concorrência talvez esteja mais alto do que naquela época, né, mestre? Com certeza. Na época o concurso foi difícil, porque, se não me engano, eram 30 vagas iniciais. Eu acabei não ficando entre as 30 por causa da datilografia. Isso que levei um tempo para ser chamado. Né? Mas eram 90 mil candidatos, então era muita gente. Mas as provas eram muito ingênuas. Qual é o aumentativo disso, qual é o feminino daquilo? E a gente tinha que decorar qual era o feminino de frei. Aí todo mundo achava que era freira é feminino de frade. Na realidade, o feminino de freira era soro. Então, esse tipo de questão que caía antigamente. É lógico que esse tipo de... Hoje é praticamente impossível se encontrar uma questão desse porte, uma decoreba imbecil. Sem dúvida. A gente vai dar algumas dicas também para o pessoal se preparar para o concurso. Mas antes, primeiro vamos explorar exatamente como é que é trabalhar, né, no TRT. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua experiência de trabalho no TRT, né, ao longo desses 30 e poucos anos que você está, né? Como é que é trabalhar na Justiça do Trabalho? Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu adoro o Tribunal Regional do Trabalho. Houve um período da minha vida que eu falava assim, óbvio, todo mundo vê que eu tenho muita paixão por dar aula. E aí eu tinha o hábito de dizer que eu era professor, que eu estava funcionário público. Aí quando meu pai ficou doente em 2005, 2006, que levou 1 ano até falecer, e que eu tive que diminuir drasticamente a quantidade de aulas, evidentemente, para poder ficar acompanhando todo o processo do meu pai. Aí eu vi uma coisa, que eu não estava funcionário público, eu era funcionário público, efetivamente era funcionário público. Então o TRT é meu porto seguro, antes de qualquer coisa. Entendeu? O mundo pode vir abaixo, mas o meu salário está ali certinho, né? Então é um órgão fantástico, e eu conheço, assim, o órgão, porque eu passei, eu trabalhei em alguns, eu estou hoje trabalhando na 70ª Vara do Trabalho, né? Então eu comecei numa vara e praticamente devo terminar na 70ª Vara do Trabalho. Mas eu passei pela administração do TRT também, trabalhei no gabinete de desembargador,
E, assim, eu vou falar, o ambiente de trabalho é excelente, excelente. Uma coisa assim, que eu tinha muita preocupação quando eu entrei era o fato de ter que conviver, por exemplo, com corrupção. E eu vou falar para vocês, com 33 anos de tribunal, eu nunca vi nada relacionado à corrupção. Então, eu tenho um orgulho de dizer isso. Aliás, era uma coisa que eu não deveria, não é um sentimento que eu deveria ter, né? Isso deveria ser o É comum. normal, né? Exatamente. Né? Mas é assim, é uma coisa, pô, é muito legal. Mesmo na administração, eu trabalhei no setor de engenharia, trabalhei no almoxarifado, nunca soube nada. E assim, desculpe, idiota, eu não sou. Entendeu? Então, se tivesse acontecido alguma coisa, obviamente eu teria sabido. E realmente não aconteceu e não há. Entendeu? Então, isso é. O ambiente de trabalho é fantástico, gente. Se você tem dúvidas sobre fazer ou não concurso para TRT, não pense duas vezes. Faça. É um ambiente absolutamente saudável. Pode ter problema aqui e ali com um colega, com outro, sim. Qualquer Mas lugar. todo lugar, em todo lugar há. Mas é um ambiente saudável antes de qualquer coisa. A estrutura de trabalho também é boa, mestre? Hoje, depois da pandemia, muita coisa está diferente. Por exemplo, hoje é um dia que eu estou fazendo trabalho remoto. Legal. Né? Estou em casa. Assim, facilitou muito, né? Quer dizer, a pandemia não, pelo amor de Deus. Mas se um saldo, um efeito positivo disso, é que você não precisa mais todos os dias trabalhar lá no setor. Então, isso representa até uma questão, uma economia, né? Porque você não precisa gastar com passagem. Ou eu, por exemplo, vou de carro praticamente todos os dias para lá, alimentação, enfim. Então, isso acaba representando uma economia. Além disso, até em termos de ganho de tempo mesmo, o tempo que você se desloca, né? Enfim, e você pode morar em locais mais distantes, porque se você não vai todo dia, isso não representa um problema tão relevante, né? Então, desde a pandemia aconteceu isso, né? Para as pessoas que têm, assim, uma desta parte, eu posso falar isso, eu consigo ter uma disciplina muito grande de trabalho. Então, eu consigo fazer meu trabalho em casa o tempo inteiro. Não faço porque lá no meu setor nós combinamos que as pessoas terem no máximo 2 dias por semana de trabalho remoto. Mas para aquelas pessoas que realmente têm disciplina, pô, é muito bom você poder trabalhar em casa. Né? Sem dúvida. E essa pergunta é uma das perguntas que eu ia te fazer. O trabalho remoto, né? Esse trabalho, na verdade, o trabalho híbrido, né? Está regulamentado no TRT. Funciona, então, é o quê? São 3 dias presenciais e 2 em casa? Dois No presenciais e nosso, 3 em casa? o que a lei lá orienta é que 70% dos servidores tem que estar presentes todos os dias. Sim. Então a gente consegue fazer isso. Né? Enfim, há alguns que vão 4 dias de semana e há outros que vão 3. Então, a gente consegue, nessa composição, a gente consegue manter aí os 70%. Sim. Enfim, e né, hoje, quando acabar aqui, antes já estava trabalhando, né, quando acabar aqui a entrevista, vou continuar trabalhando, enfim, até meu Legal. serviço ficar zerado. Então, assim, ficou muito legal, nesse aspecto ficou muito bom. Uma dúvida muito comum, às vezes, das pessoas, né, sobre essa questão do trabalho híbrido, né, é se o recém-concursado, né, aquele que ainda está em estágio probatório, ele também pode participar, né, do Sim, trabalho não há híbrido, nenhum. no impedimento. Não acredito que haja nenhum impedimento. É óbvio que, no primeiro momento, ele vai ter que aprender. Então, nos Lógico. primeiros 2 meses, certamente, ele vai ter que ficar indo todos os dias, porque ele está em processo de aprendizagem. Isso está acontecendo um pouco comigo agora. Com 33 anos de serviço, eu estou aprendendo a secretariar a audiência. Eu faço 3 dias por semana. Nessas semanas, eu estou fazendo 4 dias por semana. Né? Que nessa semana, particularmente, hoje é uma quinta-feira, né, da nossa gravação, hoje não tem pauta marcada, então eu acabei nessa semana fazendo 2 dias. Né? Geralmente só não tem pauta na sexta-feira. Assim, excepcionalmente, nessa quinta-feira, dessa semana que eu estou aqui, nós estamos gravando, também não haverá. Mas, enfim, então eu também estou fazendo 4 dias por semana até ter total domínio desse ofício, que é fazer audiência.
Então, é lógico que no primeiro momento, a pessoa vai ter que trabalhar todos os dias, vai ter que aprender um serviço, né? Mas depois não, depois entra no ritmo dos colegas. Não há Mas, nada, nenhum impedimento. mas tanto o técnico como o analista tem muita atividade para eles, atividade, digamos assim, de atendimento ao público, né? Que aí precisa, de fato, uma atividade presencial, né? Ou não? Estou enganado. Olha, eu vou falar para você, Luiz, uma coisa curiosa, né? Antigamente, a pessoa que era responsável por atender balcão, cara, tinha uma vida simplesmente infernal. Porque havia filas e filas de advogados, de partes e tal, para você atender no balcão. Hoje em dia, praticamente tudo você faz pela internet. A pessoa consegue ter todas as informações pela internet. Então, na realidade, são poucas as. Hoje não tem praticamente advogado lá no balcão para pedir informação, que às vezes, que geralmente, por exemplo, eu marco um dos meus serviços lá, é marcar quando o reclamante tem que ter a carteira dele assinada. Então, geralmente sou eu que marco, eu marco para todos os dias, 2 vezes, às 11 e às 11h30. Então, às 11 e às 11h30, você tem partes lá presentes para assinatura da carteira de trabalho. Mas, tirando isso, são poucos advogados que vão lá presencialmente. Até porque hoje você também pode ter informações, você pode recorrer ao atendente balcão também pela internet. Não é, fica a câmera aberta, o advogado tem que estar com a imagem dele aberta e tal. E pedir informações, enfim, à pessoa que é responsável pelo balcão. Então, até nisso, você pode atender balcão pela internet. Isso foi desenvolvido também durante a pandemia. Não é o meu serviço, mas a Hoje o gente vê. TRT ele está presente em todas as cidades do estado do Rio de Janeiro ou não? Não está presente. Por Você sabe exemplo, eu quantas tenho. cidades? Rapaz, eu não sei de cabeça não, mas, por exemplo, eu tenho casa em São Pedro da Aldeia. Sim. Lá em São Pedro não temos TRT, mas tem a 10 quilômetros em Cabo Frio. Temos a 30 quilômetros em Araruama. Então, Iguaba também não tem TRT. Então, não são todas as cidades, mas, assim, pelo menos todas as cidades maiores nós temos. E quando não temos um TRT num determinado município, certamente há algum próximo, Sim. né? Então, de uma determinada maneira, pode ser que o TRT abrange todo o Rio de Janeiro, todo o estado do Rio de Janeiro dessa forma. Perfeito. Mestre, eu queria falar com você também sobre essa questão, voltar à questão do horário, flexibilidade de horário, né? Que é uma coisa sempre muito, uma dúvida comum a todo mundo, né? Você falou que existe o trabalho híbrido e tal, teletrabalho, mas como é que funciona em termos assim de horário de trabalho presencial, né? Há uma flexibilidade, ou todo mundo entra sempre no mesmo horário e sai no mesmo horário, ou não? Eu Há acho. vários horários de trabalho que a pessoa pode fazer. Hoje, até porque como as pessoas podem fazer trabalho remoto, no dia que se faz o trabalho presencial, as pessoas chegam às 8 e saem às 4, 4h30. O balcão, ele abre às 9 e fecha às 4, tá? Mas a secretaria abre às 8 e fecha às 4 ou 4h30, se eu não me engano, tá? Porque o meu horário é das 8 às 4. Perfeito. Então, são 8 horas por dia, tirando uma hora aí para o almoço. Há alguns tribunais que começam o trabalho às 11 da manhã, né? E aí coloca aí outro trabalho, mas não vai até às 19, 20 horas. Existe esse tipo de horário também no Não, lá no TRT? TRT Não. não. No TRT não. Não, Perfeito. pode acontecer excepcionalmente, por exemplo, haver uma pauta de tarde, que essa pauta se estenda, que a secretaria fecha e fica só a sala de audiência funcionando com o secretário de audiência e o juiz, né? Aí o julgamento pode se estender até um horário Perfeito. mais tarde. Mestre, as coisas que as pessoas também querem saber, né? Eu queria que você falasse aqui um pouquinho, né? O que faz efetivamente um técnico judiciário, né? Especialmente da área administrativa. Quais são os setores também onde ele pode atuar? Ele pode atuar em qualquer área dentro do tribunal?
Sim, olha, quando eu fiz o concurso, não havia essa distinção entre o técnico judiciário da área judiciária e da área administrativa. Então, eu mesmo, né, trabalhei nas duas áreas. Eu comecei trabalhando numa vara, na 45, né, que na época nem era vara, era Junta de Conciliação e Julgamento. Trabalhei e fiquei nessa área até 97. E aí, depois disso, eu fui para o almoxarifado. Trabalhei no almoxarifado. E aí você tem várias funções, né? Você pode trabalhar no almoxarifado, no setor de compras, no patrimônio. Enfim, você tem muitos serviços. Setor de engenharia, que eu trabalhei depois. E eu fiquei no almoxarifado e no patrimônio de 97 até 2005. Em 2005, eu fui para o gabinete de um desembargador. Né? Então, em cada lugar você tem uma função diferente. Por exemplo, no material, eu era responsável por tomar conta de estoque, fazer pedido de compra, né? Então, enfim, era um trabalho, né, também. E era uma época complicada, porque não havia dinheiro para o tribunal comprar. Nossa, o que faltava de material, meu Deus, era um horror. Eu levava bronca pra caramba. Eu nunca levei tanta bronca na minha vida. Por uma coisa que eu Imagina. não tinha culpa. Eu fazia o pedido de compra, cortava. A gente não tem dinheiro, vai fazer o quê? Aí faltava material. Olha, foi terrível. Mas o Mas técnico também pode trabalhar nas audiências pode, de trabalho, sim. né? E aí é quando ele precisa ter um conhecimento maior, né, do direito do trabalho, né? Caso contrário, ele praticamente não vai vivenciar, Não, digamos assim, o direito do trabalho no seu dia a dia. mas vamos lá. É, depois disso, só para passar, Sim, eu fui para ok. o setor, eu fui para o gabinete. E minha função, já que quiseram aproveitar já a minha especialização, que é professor de português, na realidade, minha finalidade era praticamente revisar textos, revisar ofícios, memorandos, votos, né, sentenças. Mas, por exemplo, meus colegas faziam de tudo, desde digitação, eles não faziam voto, mas eles faziam partes do voto, digamos assim, atendimento a público. Então, há muitas coisas dentro de um gabinete que são necessárias. É, Depois disso, eu fui para o setor de engenharia. Então, o meu trabalho dentro do setor de engenharia era, todo mundo era engenheiro, eu não. Era organizar toda a parte de fichários, enfim, era eu que era responsável por fazer os ofícios, memorandos, toda a parte burocrática de controle dos funcionários e tal, era. Né? Depois disso, eu voltei para 70, eu entrei em 2018, na 70, já vai fazer agora 6 anos, né? E ali, por exemplo, numa vara de trabalho, existem várias funções, né? Então, você tem os funcionários que são responsáveis por despachos, você tem funcionários. Por exemplo, minha função hoje é fazer. Estou começando a aprender a fazer audiência, mas eu faço também ofícios, mandados. Gente, tem uma porção de tipo de mandado, né? Notificações, muitas notificações. Então, você, dependendo do setor, você pode fazer uma porção de coisas. Assim, o que é legal mesmo de você trabalhar numa vara é que você entende muito o funcionamento do tribunal e o funcionamento de um processo. Não é mesmo? Eu não tenho formação em direito, mas eu posso dizer que eu entendo hoje muita coisa. 33 anos de tribunal, os últimos 6 anos dentro de uma vara, você acaba entendendo muito sobre o funcionamento de um processo. E, mestre, assim, o próximo concurso certamente terá vagas para técnico e para analista. Né? Então, sempre tem aquela dúvida: o que o analista faz de diferente do técnico? Né? Tem atribuições de fato diferentes ou é tudo muito parecido? Tudo muito parecido, gente. Na realidade, é essa eu até falo. A diferença só está no salário. Só no salário. Infelizmente é isso. Tanto, eu acho que está até havendo um projeto agora Já teve, para já está em nível superior hoje o técnico, né? O é, técnico hoje é nível e que superior. a ideia, inclusive, é diminuir a distância de salário. Né? Então, aqueles Sim, técnicos que sim. têm nível superior, para poder ter um salário mais próximo ao do analista, já que, não, sinceramente, não há distinção. Eu tive uma situação agora na Vara, né, de dois colegas, um era técnico, o outro era
analista, os dois com função gratificada muito alta e tal, enfim. Mas o técnico, ele tinha, digamos assim, não é que ele tivesse mais conhecimento, mas ele estava mais inteirado, ele tinha mais responsabilidades de ajudar até na confecção de alguns serviços mais sofisticados do que analista, né? Então, enfim, nós temos técnicos e analistas fazendo serviços que são correlatos. Às vezes o técnico é que é o chefe, o analista é o funcionário. Não há, sinceramente, essa distinção. Legal. A gente estava falando aqui, né, da questão salarial, né? Hoje, a remuneração de um técnico judiciário é de R$ 9.922,76 e do analista judiciário é R$ 15.387,86. Isso aí já está incluída, já estão incluídos o vencimento base, a gratificação de atividade judiciária e o auxílio alimentação, que teve um reajuste esse ano para R$ 1.393,10. Mestre, tirando o auxílio alimentação, a quais outros benefícios os servidores do TRT têm direito? Bom, nós temos direito ao plano, não é direito total ao plano de saúde, né? Mas você tem descontos, né? Por exemplo, eu tenho um auxílio ao plano de saúde, tanto para mim quanto para minha filha. Para minha mulher, não. Ah, não é extensível para a esposa? Para a esposa, não. Ah, não. Ó. Mas para filhos é. Então, beleza, pelo menos para filhos. Ok. Até os 24 anos. Quer dizer, até os 21. Aí depois, entre 21 e 24 anos, se o filho estiver estudando. E aí você tem que comprovar. Isso eu sei bem isso, que eu acabei de passar por essa experiência, né? Então, por exemplo, meu plano de saúde hoje, eu estou com 58 anos, ano que vem, inclusive, passo para a última faixa, né, do plano de saúde, 59 anos. Né? Eu falo, ninguém mais comemora aniversário quando chega aos 59. Só de pensar no aumento do plano de saúde. É verdade, aumenta o bastante. último aniversário que a gente comemora é 58. De repente, com 60 já está ferrado mesmo, então você comemora 60. Mas 59 você não tem motivo para comemorar, não. Mas, de qualquer forma, a gente tem um auxílio que, pelo menos para o servidor, o auxílio é bem legal. Então, corresponde a, sei lá, 70, 60, mais ou menos 70% do valor que eu pago. É um alívio, um alívio. Aí você tem o pessoal, né? Nós temos colegas jovens lá que têm filhos, né? Aí você tem auxílio creche, tem auxílio. Pô, então, nós temos bons auxílios, sim, ali. Mas é só para criança pequena, no caso, auxílio creche, ou tem o auxílio educação que pega também o pessoal que está estudando, nível médio, no nível médio, nível superior? Luiz, eu não sei exatamente. Essa parte aí já não posso te informar. Perfeito. Porque lá o que acontece? Ou nós temos lá funcionários como eu, que são, né, dinossauros, né? Já tem filho velho, ou tem a garotada que tem filho de 3 anos de idade. Não tem assim, acho que lá na nossa vara não tem ninguém com 15 anos, eu acho. Então, eu acho que eles não têm esse direito. Vai até uma certa idade, até os 5 ou 6 anos. Não, mas assim, é achismo também. Não posso ter, não posso te afirmar. Vale transporte, obviamente, né? Todo servidor tem vale direito, né? Perfeito, perfeito. Mestre, eu acho que esses são alguns atrativos, os benefícios, digamos assim, mais monetários, né? De se trabalhar no TRT. Mas o que mais você pode destacar que não seja do ponto de vista monetário, né? Mas que é um atrativo de se trabalhar no TRT? Tem alguma coisa a mais aí que você possa destacar? Olha, eu vou te falar a verdade. Eu acho que é um ambiente. Entendeu? É um ambiente muito legal. Isso é um ambiente saudável. Eu repito isso, falei isso no início. Sim. Volto a falar. Eu passei dentro do tribunal. Passei na administração, passei na segunda instância, voltei para a primeira instância. E eu vou falar, eu tenho um grande arrependimento na minha vida. Aí o pessoal fala assim, mas qual? Um grande arrependimento profissional. Ah, você queria ser fiscal, por exemplo? Não. Eu não queria ser fiscal, não queria ser... Meu arrependimento é não ter feito concurso para analista. Tá ganhando mais. É só isso. Eu não queria mudar. Eu assim, não me vejo hoje em outro órgão. Entendeu? Não consigo me ver. Depois de 30 e tantos anos, assim, e de ter feito tantos amigos, né?
de trabalhar em ambientes tão legais. Nossa, o diretor com quem eu trabalho é um cara sensacional. Sensacional. Entendeu? É assim, aquele cara que nunca dá uma bronca, mas você se sente tão. Você acaba dando o máximo para que as coisas funcionem. Uma equipe, né? É impressionante. Assim, é muito bom trabalhar com o Gustavo, que é o nosso diretor da 70. Entendeu? E assim, eu vejo também. A gente fica sabendo, às vezes, tem um outro diretor que é ruim e tal. Os juízes hoje também têm visto que essa renovação com os juízes mais novos são juízes muito acessíveis também. E é aquilo que eu falo, é um ambiente bom. Se a pessoa quer ter uma vida de trabalho, você tem que produzir muito, tem que trabalhar muito. Mas, pô, aquela pessoa que fala assim, meu Deus do céu, olha, quero entrar num órgão que eu não vou ter apurrinhação, que eu não vou ter aquele. Que a gente fica sabendo aí. Entendeu? Não existe, pelo menos porque o que a gente fique sabendo, qualquer coisa ruim relacionada à corrupção, não. TRT não existe isso. E Entendeu? mestre, Então é um ambiente saudável, os locais de trabalho são confortáveis, né, perto dos tribunais tem sempre bons restaurantes para você se alimentar, o ambiente com ar-condicionado, todos os lugares que eu vejo, você vê final de ano, todos os setores fazem festas porque as pessoas são unidas. Não é só no meu setor, eu via isso em todos os setores. Eu trabalhei na 45, o ambiente era bom, isso lá no início, na década de 90. Depois fui passando, eu trabalhei no gabinete do Dr. Luiz, que chegou a ser presidente da RT. Nós, funcionários, éramos muito unidos, muito unidos. Entendeu? São pessoas que eu iria aposentar daqui a 2 anos. Com a mudança da lei, já vou, não vai, infelizmente, quer dizer, felizmente ou infelizmente, sei lá, também não sei se eu quero parar de trabalhar daqui a 2 anos, mas o que eu vejo, eu até perdi um pouco o que eu ia falar. do ambiente, né? Que você está falando que o ambiente é muito bom. Sim. Sim. Nesses anos todos, eu só vi assim, pessoas satisfeitas ali dentro. Ou muito, assim, pouquíssimos casos de insatisfação. E quando houve os casos de insatisfação, as pessoas chegaram ao setor de recursos humanos, foram deslocados para outro setor e tal, enfim, tudo se resolveu. Muito Tudo se bom. resolveu. Mestre, assim, uma pergunta que também é muito comum, né, do pessoal que faz concurso. O pessoal faz o concurso, passa, né, é chamado. Antes de iniciar as atividades, eles passam por algum tipo de treinamento, algum tipo de ambientação? Como é que, via de regra, funciona isso? Olha, eu vou falar pelo que eu ouço falar. Ok. Porque na minha época não era assim, não. Tá? Na minha época eu tomei posse, mas um dia fui trabalhar. Botaram na 45, não sabia nem por quê, o que era, como era, o que eu tinha que fazer. Me jogaram lá, me jogaram os leões e vamos embora. Mas hoje não, a pessoa tem treinamento, você tem cursos. Então você passa por um período de treinamento. Nós temos lá um órgão que é responsável por treinamento É uma dos escola alunos. de capacitação, não é isso? Então o funcionário entra. E hoje é uma coisa engraçada, porque, por exemplo, quando eu entrei, assim, eu fui para o setor de recursos humanos, assinei o documento, assinei minha posse, né, ali, e pum, fui trabalhar. Hoje não, há toda uma recepção aos novos funcionários, toda, né, há uma Boas-vindas. solenidade, uma pequena solenidade e tal, enfim. E aí as pessoas são encaminhadas para esses cursos de treinamento. Não sei quanto tempo é o curso, não sei te falar, mas eu mesmo, eu fiquei muitos anos, né, sem trabalhar na atividade fim. Né? Por exemplo, só na engenharia, antes, eu trabalhei de 2011 a 2018, foram 7 anos. E houve uma necessidade de transferência de funcionários para atividade fim da primeira instância. Né? No meu caso, eu trabalhava em engenharia, acho que era o único que não era engenheiro. Eu falei assim, qualquer um poderia fazer o meu trabalho, então era justo que fosse eu a ser deslocado. E isso aconteceu em vários setores.
Então, na época, foram uns 30 funcionários, 30 e poucos funcionários, que foram deslocados para a primeira instância. E eles deram um curso. Né? Eu passei 15 dias assistindo a várias aulas para eu né, reaprender, porque realmente, quando eu voltei para a primeira instância, era um outro universo de quando eu deixei em 97. Né? Não havia PJE, que aliás é um negócio, cara, é sensacional os funcionários que entrarem. Nossa, como o tribunal, quando eu entrei, e o que é agora, gente, é outro padrão. Né? Era tudo papel, hoje em dia não tem papel nenhum. É tudo feito no computador. O processo PJE, processo judicial eletrônico, é um negócio impressionante. A notificação que a gente fazia lá na década de 90, pô, nossa, para você notificar uma inicial, era tudo papel, não, pô, é tudo rápido, é tudo. A quantidade, por exemplo, a gente trabalhava antigamente com 10 processos, 15 processos um dia inteiro, levando 6, 7 horas trabalhando em cima de 15 processos. Hoje você trabalha com 100 processos facilmente. Uma notificação hoje pode levar 40 segundos. Né? Todo mundo tendo DO, você consegue notificar, às vezes, 15, digamos que sejam 4 reclamadas, 4 réis. Você consegue fazer a notificação, se as 4 tiverem advogado, você faz em 10 segundos, um negócio muito rápido. É tudo muito ágil. Muito se fazer. bom. Impressionante. A vida do servidor público, né? Facilitou a vida do servidor Facilita público. muito. E não só facilita para o servidor público, Mas, como facilita para as partes. isso que eu ia falar. E para o dinamismo mesmo. Agiliza o processo, né? Agiliza o processo. Não, entendeu? A resolução acaba saindo muito mais rápido, né? Porque nós somos. As pessoas têm que lembrar um detalhe importante. Nós somos servidores públicos. A nossa função é servir o público. Não é? Então, quando você tem as ferramentas hoje que nos são oferecidas, nos permitem fazer o nosso serviço de uma forma muito melhor do que nós podíamos fazer na década de 90. E de uma forma muito mais ágil, porque a nossa finalidade, poxa, às vezes nós temos situações de funcionar, de pessoas que foram demitidas e tal, e que estão precisando daquele dinheiro. Entendeu? Você tendo uma ferramenta para fazer um alvará mais rapidamente, é muito melhor do que como era antigamente, óbvio, isso. Então, é tudo muito mais ágil. Então, a gente facilita e agiliza a vida, principalmente daquelas pessoas que estão mais precisando, né? Exatamente. Mestre, voltando a essa questão de capacitação, qualificação, o TRT paga cursos, por exemplo, de mestrado, doutorado, especialização, né, pós-graduação de modo geral para os servidores, ou tem algum tipo de convênio, ou Olha, facilita? Eu sinceramente... Parcial, tem alguma informação a respeito disso, não? Eu, sinceramente, não, isso aí eu não desconheço. O que nós temos lá é a Exax, né? Que é uma escola que oferece muitos cursos, inclusive eu mesmo dei aula lá. Então, as pessoas precisam, às vezes, de reciclagem de português. Eu mesmo, né, eles aproveitaram. Então, lá, eles, inclusive, já chamaram o Sérgio Nogueira, o grande professor Sérgio Nogueira, foi contratado para dar aula lá dentro da RT. Pô, show de bola. Entendeu? Então, agora, fora, sinceramente, eu não tenho essa informação. Agora, o que eu sei é que, por exemplo, às vezes a pessoa quer fazer algum curso, até fora do Brasil. Aí eles facilitam no sentido de dar licença sem vencimento, porque isso é todo um processo burocrático, né? Sim. Mas o que eles puderem facilitar para as pessoas fazerem cursos, se atualizarem e tal, eles facilitam. Agora, se eles pagam, tal, realmente não tem essa informação. Perfeito. Em termos de cargos de chefia, cargos comissionados, a maior parte é ocupada aí por servidores concursados? Hoje em dia, acho que praticamente todos. Não vejo mais ninguém de fora exercendo essas funções. É muito difícil hoje você ter servidores, você ter funcionários, né, que tenham entrado não por concurso público. Muito difícil. E não há uma prioridade exatamente para o analista ser chefe, né? Como você falou, né? Pode ter tanto o técnico como chefe, como analista como chefe, né? Pode.
Pô, show de bola. Mas, por exemplo, assim, um recém-contratado, por exemplo, assim, esse que eu queria também ter ideia. O TRT, eu não sei se ele faz algum tipo de pesquisa, né, do histórico profissional, né, do concursado. Por exemplo, de repente tem uma pessoa ali que já tem uma experiência de chefia, uma experiência de gestão, né, de repente foi gerente de áreas, assim, de uma empresa grande. É, esse servidor que tem essa experiência, ele pode vir ocupar, por exemplo, um cargo de chefia antes mesmo de terminar o estágio probatório, ou geralmente esses cargos de chefia, cargos comissionados, após o estágio probatório? Olha só, o estágio probatório agora é de 3 anos, né? 10 anos, isso. Quando eu entrei era de 2. Olha, na realidade, o que eu vejo acontecer é o seguinte: a pessoa provou ter conhecimento, provou ter responsabilidade, pontualidade, assiduidade, enfim, e ter conhecimento de causa, cara, isso não é obstáculo, não, o fato de não ter terminado. Eu acho difícil que uma pessoa entre no tribunal hoje e já assuma um cargo de chefia. Mas, por exemplo, com um ano é possível, sim, dependendo do setor, que existem setores que, às vezes, eu me lembro que na informática, por exemplo, o setor de informática havia. Então, você tem a área inteira de informática com várias chefias. E existiam, assim, como eu vou explicar, era uma divisão de informática, e essa divisão tinha vários setores, várias seções. Então, você tinha na época era o CJ3, que era a chefia da divisão, e CJ2, que eram as chefias das seções. Havia seções que eram, às vezes, um chefe e 2 funcionários, um chefe e um funcionário só. Então, por exemplo, nesses órgãos, né, lógico, eram pessoas que eram especialistas na área de informática, é muito comum, com uma pessoa com 1 ano de tribunal, sem ter ainda completado o período do estágio probatório, já assumia uma chefia. Legal. Entendeu? E existem situações, até uma coisa até curiosa, eu não lembro exatamente qual é o cargo, mas houve um concurso, isso eu lembro perfeitamente, que havia um cargo que só tinha uma vaga. E a pessoa que passasse naquela vaga, no caso específico para analista, ele teria que assumir obrigatoriamente o cargo de chefia. Então, ele já entrou como chefe. Caramba! É. Que coisa, né? Legal, interessante, interessante. Chefe não, perdão. Diretor. Diretor, opa! Agora eu tenho dúvida se é chefe ou Bom, de diretor. qualquer forma, ganhava uma boa gratificação ali Chefe de para ocupar divisão. um cargo, né, de destaque, Sim, né? é um CJ. Não é Pô, UFC. É um CJ. pô, show de bola, que bacana. Mas uma coisa assim que acho que é importante a gente também falar agora com os candidatos, já voltando para o concurso que vai acontecer esse ano, né? Via de regra, o TRT é um tribunal que não costuma, assim, aliás, os tribunais de um modo geral, né? Eles não costumam trazer em edital uma oferta de vagas muito expressiva, né? Por exemplo, em 2008 foram 84, em 2012 foram 45 e em 2018 foram 17, né? Mas o tribunal chama muitos aprovados, né? Em 2008 foram 755 aprovados. Aliás, desculpa, isso aqui está errado, isso aqui não é informação, eu me confundi. O número de vagas está certo, mas somando a quantidade de aprovados nos 3 últimos concursos, passou de 3 mil convocações, né? Ou seja, dá uma média, se pegar os 3 últimos concursos, dá uma média de 1.000 convocados por concurso. Somente nesse último concurso de 2018, que ainda está em validade, até aí, se eu não me engano, dia 6 de maio, 26 de agosto, se eu não me engano, né, já foram chamados 429 aprovados. Né? Então, assim, o TRT tem esse histórico de não oferecer tantas vagas em edital, mas chamar muitos aprovados. Né? Isso, o candidato não deve se desanimar com a oferta que tiver ali especificada em edital, não é mesmo? Isso é verdade absoluta. Eu vou até contar uma situação curiosa. Eu fiz o concurso em 89. Sim. Né? Eram 30 vagas iniciais. Eu acabei, por causa de datilografia, estava em segundo lugar, acabei caindo. Eu fui para, não me lembro, 70º alguma coisa. Enfim, já não lembro mais a colocação. E aí eu fui chamado 1 ano e pouco depois, 1 ano depois. Né? Só que depois, eu me lembro que entrou um presidente do tribunal novo na época,
e que fez, de cara, logo começou o processo de informatização e tal. Enfim, ele chamou todos os que passaram. Quem passou foi chamado. Exatamente. Se eu não me engano, eram 30 vagas iniciais, ele chamou mais técnicos judiciários fora. Na época eram 3 cargos. Na época nem era... o que é hoje técnico era auxiliar. Havia o atendente judiciário, que era o correspondente ao primeiro grau. Como é que se chama hoje, né? Ensino... Fundamental. O atendente, fundamental, né? nem existe mais essa carreira, né? Sim, nem existe mais. Aí o auxiliar judiciário, que hoje é o técnico judiciário, que é o nível médio. Isso. Que agora virou superior também? Está virando superior. E o técnico judiciário, na época, que virou analista judiciário, que era o de nível superior. Tá? Então, só de auxiliar judiciário, que depois se transformou em técnico judiciário, que eram 30 vagas, se transformou em 800 vagas, 800 e tantas vagas. Fora de atendente, fora do técnico que se tornou analista. Né? Então, eu acredito que na época tenham sido chamados pelo menos 2.000 pessoas daquele concurso 89. E aí tem uma situação curiosa que eu estava trabalhando, não me lembro, isso em 97, alguns anos depois. Aí eu estava conversando com um colega que fez concurso, o mesmo concurso que eu, mas ele passou bem lá atrás. Aí ele falou que um dia ele estava em casa e recebeu, sim, fez o concurso em 89, e aí em 93 ele recebeu um telegrama para se apresentar ao TRT. Eu falei, nem sabia o que era. Não lembrava mais. Você vê, né? Para você ver. Chama muitos aprovados. É um histórico do TRT de convocar muitos aprovados. Acho que os candidatos têm que ter isso em mente, né? Não se preocupar com a questão o histórico do TRT é esse. É abrir uma quantidade pequena de vagas e chamar muita gente. É sempre isso. Então, o cara que está indo, não vou fazer porque são só 20 vagas. Besteira. Faça concurso, estude, prepare-se. Porque aquilo ali é o número de. Aquilo ali, na realidade, o que acontece? Quando faz o concurso homologado, eles chamam de cara aqueles 20 que passaram. É a primeira leva. A partir dali, né, eles vão chamando, né, sempre que houver necessidade, sempre porque muita gente aposentando, muita gente parando. Né, e eu vou falar, daqui a pouco é minha vez. Né, alguém vai ter que fazer a minha função. Como um dia eu entrei no lugar de alguém vai ter que entrar no meu lugar. Certamente. Só que reforçando aqui, que a gente fez uma matéria aqui, o concurso de 2008 foram 1.575 convocados, o concurso de 2012, 1.195 e o concurso de 2018. Até o momento, 429 convocados. Então, demonstra aí que o TRT realmente chama muitos aprovados. Né? Mestre, com a experiência aí de quem já foi aprovado no concurso do TRT, com a experiência de quem leciona também aí para concurso já, pelo menos também acho que 3 décadas, né, mestre? Você já é professor de cursos preparatórios. Eu dou aula para concurso há 36 anos. Então, há 36 e nunca parei. anos. Sempre consegui conciliar as duas atividades. Ou seja, você tem uma experiência de 30 anos de TRT, de já ter sido aprovado, você tem uma experiência de mais de 30 anos também como professor de cursos preparatórios. Quais são as dicas que você pode dar para os futuros candidatos tenham um excelente desempenho nesse próximo concurso do TRT? Tem que começar a estudar desde agora, né, mestre? Mas o que mais que o candidato tem que fazer para obter sucesso? Bom, a primeira coisa é estudar. Começar a estudar quanto antes. Isso, na realidade, o que é passar em concurso público? Eu falo isso com uma experiência absurda. Né? É o que eu falo, tudo que eu sou na vida eu devo a concurso público, tanto por passar no concurso público, ser servidor público há tantos anos, quanto pelo fato de continuar lecionando nessa área. Então, assim, concurso público é a minha área, totalmente. Né? Tanto é que acabei de perguntar agora, ensino, nem lembrava como é que se chamou ensino, porque isso não é ensino fundamental, não lembro, porque isso eu não trabalho com escola, não trabalho com esse tipo de coisa, eu só trabalho com concurso. Então, eu falo para vocês, passar em concurso é acumular horas de estudo. Então, para você acumular horas de estudo, você tem que começar a estudar o quanto antes. Né? Porque o ideal é, a partir do momento que houver a definição da banca do concurso, porque, por exemplo, eu
achava que o último concurso TRT, quem iria preparar seria a Fundação Carlos Chagas. Por quê? Porque o penúltimo foi a Fundação Carlos Chagas. Chegou em cima da hora, eles mudaram para a OCP. A OCP, exatamente. Né? Enfim, então o que eu considero de ideal? É você estudar sem se preocupar tanto com banca, mas aquelas matérias que são naturais do próprio TRT, inclusive, obviamente, português. Estudar muito. E quando... existem alguns assuntos que são... A parte de interpretação de texto é fundamental. As pessoas pensam que interpretação é um assunto que é instintivo. Não é. Você tem treinos, existem técnicas. Você tem que trabalhar essa parte. Conjunções é um assunto que vem caindo sempre, muito. Pontuação, regência, crase, colocação pronominal, enfim. Você tem que ter domínio de português. E quando houver a definição da banca, que geralmente a definição da banca ocorre assim, tipo, um mês antes, 20 dias antes da divulgação do edital. E aí, para quê? Para que nesse período de 3 meses, 4 meses, desde a divulgação da banca até o dia da prova do concurso, você fazer um trabalho específico só em cima da banca. Então, até o dia da divulgação, você tem que saber os conteúdos, fazer exercícios de várias bancas, né? Isso em português, de trabalho, enfim, aqueles conteúdos todos que são cobrados no concurso, não é? E faltando a última estocada do candidato é fazer um trabalho específico a partir do momento da divulgação da banca. O ideal é isso. Não é, muita gente pensa, quando sair o edital eu começo a estudar. Cara, se você começar a estudar quando sair o edital, você vai estar concorrendo com pessoas que já acumularam milhares de horas de estudos. E essas pessoas já, né, você vai começar a aprender uma coisa. Essas pessoas já aprenderam aquilo e já vão estar fazendo um trabalho específico. Só refinando o conhecimento. Refinando o conhecimento. Entendeu? Então, a experiência que eu tenho é essa. Estude de uma forma geral, e quando faltar, assim, o tempo, quando houver a divulgação do edital, ou antes um pouquinho, porque às vezes, antes da divulgação do edital, eles já definem a banca e divulgam qual é a banca. Às vezes acontece 15 dias antes da divulgação do edital, às vezes acontece um mês antes da divulgação do edital. Enfim, aí é a hora como ele chamou de refino, né? É o sprint final. Entendeu? E aí não é nem a hora mais de você estudar a parte teórica. Você só deve retornar à parte teórica nesse momento daquilo que você errou uma questão ou teve dúvida. Aí especificamente você vai, eu errei essa questãozinha de crase, porque rapaz, não lembrei direito. Aí você volta lá para olhar aquele tópico. Entendeu? É assim que eu preparo os meus alunos. Né? Aliás, é uma coisa muito legal, Luiz. Dentro do setor que eu trabalho, né, nós somos 11, 2 foram meus alunos. Olha que legal, né? Deve ser muito prazeroso, né? Assim, no prédio em que eu trabalho, é um negócio absurdo a quantidade de alunos que eu tenho. Pô, deve ser muito legal isso, deve ser muito legal, né? Você ter contribuído, né, para que eles possam aí ter tido esse sucesso, né? Realizar esse sonho, né? E com certeza também terem uma ascensão social também, né? Porque você, quando entra no TRT, você ganha bem, com certeza você vai ter uma ascensão social. É bom só lembrar aqui, mestre, que porque a gente está falando de tempo, né? De estudar com antecedência, o edital só vai sair depois do término do prazo de validade do concurso, que vai, se eu não me engano, até dia 26 de agosto. Ou seja, o edital deve sair a partir de setembro. Ou seja, tem aí março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses, pelo menos, de preparação antes de edital, né? Para quem quiser começar a estudar agora. Depois, o tribunal deve dar pelo menos aí de 2 a 3 meses até a prova, quando a partir do momento que sai o edital. Ou seja, talvez pode ser que a prova não seja nem esse ano, seja no início do ano que vem. E o bom concurseiro é aquele que sempre torce para adiar a prova. Exatamente. Para acumular mais horas de estudo. Exatamente. Ou seja, daí no mínimo aí, a pessoa vai ter de 8 a 9 meses até a prova, quem começar desde agora, né? Para fazer uma boa preparação para esse concurso. É tempo suficiente, né, mestre? Dá para fazer uma boa preparação, né, mestre? Boa não, excelente. Isso aí dá, com certeza. E, mestre, a gente sabe, né? Até para a gente também, a gente aqui já está com
bastante tempo do nosso bate-papo, até para a gente também já finalizar essa nossa conversa, mestre. Assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que largam tudo para estudar para concursos, em especial concursos para tribunais, né? Como esse do TRT, né? E se dedicam aí de corpo e alma, né? Muitas vezes sendo até obrigados a deixar a família de lado, os amigos de lado, né? E para poder realizar esse sonho. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: vale a pena todo esse esforço para conquistar uma vaga no TRT? E que mensagem que você pode deixar para todas essas pessoas que vão participar desse próximo concurso do TRT? Eu posso falar para vocês, vale muito a pena. Eu falo, eu sou apaixonado pelo órgão que eu trabalho. Que eu falo, meu arrependimento foi só não ter feito concurso para analista. Eu não queria fazer concurso para nenhum outro órgão. Eu não me vejo em outro órgão. Falo, vale muito a pena sim, até porque você vai abdicar de muita coisa por um período da sua vida. Mas esse período passa. Né? Aí você está lá dentro. Né? Uma coisa é você ir para a praia, por exemplo, sem um tostão no bolso. Outra coisa é você ir para a praia com dinheiro para tomar uma cervejinha, né? Sim. Gente, você ter estabilidade, você ter segurança, ter uma vida legal, você trabalhar num ambiente bom, é tudo que eu sonhava na vida. Entendeu? Eu tenho isso. Lá no TRT, nós temos isso. Entendeu? Então, você, na realidade, quando eu fiz concurso para o TRT, eu não pude parar de trabalhar. Então, a minha vida, nesse período, foi infernal, porque eu dava muita aula. E assim, praticamente eu dormia muito pouco. E a minha a vida na casa dos meus pais era uma vida de maluco, rapaz. Tinha tanta gente morando naquela casa, né? Só tinha um espaçozinho no canto da sala para eu dormir. Era de maluco, né? Então, muitas vezes eu ia para a praia. Por exemplo, eu dava muita aula manhã e noite. Tarde não. Então, quando eu voltava para casa, eu pegava minha cadeira de praia e estudava na praia. Né? Muita gente, o cara todo queimado fazendo concurso, estava estudando lá. Estudava muito em ônibus. Então, eu me virava nos 30 para poder estudar. E, assim, houve uma época muito complicada. Muitos amigos cobravam a minha presença. Pô, você não vai tomar chopp com a gente? Que isso, pô? Tá brigado? O que que houve? O que eu fiz para você? Eu falei, nada, cara, eu tô estudando concurso. Fim de semana, então, eu não saía mesmo. Não saía porque eu estava me dedicando para uma coisa que era um objetivo muito grande na minha vida. Então, gente, olha só, é um período da vida. Esse período vai passar. E se você passar no concurso, tá, o que vai acontecer? Você vai poder usufruir de novo da presença dos seus amigos, dos seus familiares, de uma forma muito mais confortável, de uma forma muito mais agradável, com dinheiro para participar, enfim. Não é, eu sei que a vida não é só dinheiro, mas, cara, que a gente precisa, o mínimo que a gente tem que ter para sobreviver bem, com conforto, isso é fundamental. E você vai ter ali, entendeu? Então, gente, o caminho é esse. Esse foi Marcelo Rosenthal, querido mestre de língua portuguesa também. Rosenthal, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no DC Entrevista, né? Você trouxe aqui muitas informações relevantes sobre como é trabalhar no TRT do Rio de Janeiro. Certamente esclareceu muitas dúvidas daqueles que vão participar, né? Que pretendem participar do próximo concurso para o tribunal. Fica aqui o convite para você voltar numa outra oportunidade, né? Para a gente falar mais sobre o TRT, para a gente falar também mais sobre língua portuguesa, que é a sua especialidade, né? As portas estão sempre abertas para você, mestre. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você novamente. Queridos aluninhos, se vocês têm dúvidas sobre fazer concurso ou não para o TRT, joguem essa dúvida para o alto. Porque, olha, é fantástico lá. Eu adoro aquilo lá, sou suspeito para falar, mas o TRT mudou a minha vida e pode certamente mudar a vida de vocês. Então, louco para falar o seguinte para vocês, né? Quando vocês passarem no concurso, sejam bem-vindos ao Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado, professor. Muito obrigado mais uma vez. E eu vou ficando por aqui também. Eu quero agradecer a nossa audiência, pedir para que você dê o seu like, caso tenha gostado dessa entrevista, e aproveitar também compartilhar o link desse vídeo
com todos os seus amigos e familiares que também possam ter o interesse de participar do concurso do TRT do Rio de Janeiro. Né? E para saber mais sobre o concurso do TRT e obter informações sobre o que está acontecendo de mais importante no universo dos concursos públicos, acompanhe a seção de notícias do site da Degrau Cultural. No mais, siga-nos também nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu! Tchau, tchau!